Conhecendo a tentação. É um convite quase diário, a qual chamamos de tentação, que tem como ação nesses 4 princípios que eu vou lhe dizer. Ou seja, a tentação, ela tem ação nesses 4 princípios: pecado, circunstantes ou circunstâncias, cultura ou potestade do ar. Então ela pode agir através do pecado, que é em busca da iniquidade, pelas circunstantes ou circunstâncias da vida, pela cultura secular e mundana e pela potestade do ar, que é sobre ações malignas. A tentação é uma experiência muito desagradável, que dura a vida inteira, com intervalos de curta duração. Em Lucas capítulo 4, verso 13, registra que o diabo, depois de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Ou seja, ele foi embora, mas não para sempre. O que eu quero dizer é o seguinte: é porque ele estava esperando uma outra oportunidade. Até mesmo as pessoas desprovidas do temor de Deus são tentadas a fazer alguma coisa que contraria os seus escassos princípios e que põe em risco a sua própria reputação, por não conhecerem a sério o significado da palavra pecado. Nós, cristãos, temos a relevância de serem mais sensíveis e conscientes quando somos tentados. A tentação provoca um seríssimo atrito entre a agradável vontade de Deus. A vontade do pecado oferece resistência ao Senhor. É fácil analisarmos uma se opõe à outra. As pessoas caem em pecado quando sacrificam a vontade de Deus para realizar-se a sua própria vontade, que surge naquele momento. Uma coisa é séria: a vontade surge naquele momento ou tem sido plantada por longos ou curto período. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus, só temos uma coisa a fazer: ceder à tentação. 2 Samuel 11, verso 2, relata uma mulher muito bonita tomando banho. O rei Davi passou por cima de tudo e fez a vontade da tentação. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 14. A tentação pode ser uma mera sugestão interna que procede da carne, que procede do ambiente ou que procede das forças espirituais do mal. Lucas capítulo 4, verso 7, relata que Satanás teve a coragem de mostrar toda a glória do mundo a Jesus e dizer que ele ia dar tudo se Jesus ajoelhar e adorar. O diabo não conseguiu fazer com que o Senhor se prostrasse diante dele. Agora, ele impregna o falso culto nas pessoas, de diversas formas, e uma delas é se prostrar diante dele. As pessoas vão numa mata, arrancam uma árvore, leva para casa, faz uma imagem com a madeira e depois curva-se diante dela em adoração. Sem dúvida, é uma forma de tentação encoberta pelo desejo do falso culto. Essas ações foram cometidas por várias vezes pelo povo escolhido e eleito por Deus. Isaías 44, verso 9 ao 20. Sabemos que essa atitude demonstra a cegueira espiritual, a qual foi cometida pelas astutas ciladas do inimigo. Está em Efésios capítulo 6, verso 1. Porque a pessoa cega espiritualmente não consegue compreender a respeito da palavra de Deus, não que há um julgamento,
quero deixar bem claro é que a pessoa que está prestando um culto falso, para ela é um culto verdadeiro, porque não consegue compreender diante da palavra de Deus o que é espiritual verdadeiro e o que é espiritual negativo. Então ela presta o culto, mas para ela é culto verdadeiro. A Escritura nos ensina o seguinte, que o homem natural, que vive no natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque para ele são loucuras. 1 Coríntios 2,14. Para ele se envolver no Espírito, ele tem que sair do natural. Uma pessoa que pratica esta ação, ela está sendo tentada a realizar o mal. Então, o inimigo cega as pessoas a fazer estas tais atitudes. A pessoa passa a vida inteira casta, e nos dias em que antecede o seu casamento, ela tem envolvimento, removendo de toda a sua vida aquilo que tanto lutou. Também é considerado uma tentação. O que eu quero dizer agora, quero que você preste bastante atenção. A tentação, ela é exposta e não imposta. A tentação, ela é exposta e não imposta. Negar-se a si mesmo, dia após dia, principalmente na hora da tentação, é a única maneira de não ceder ao convite do pecado. Foi Jesus que disse: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Lucas capítulo 9, verso 23. Não há mistério algum negar-se a si próprio e ser corajoso em persistir aos desejos provenientes da tentação. Não somente uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. Sem a menor perda de tempo, quanto mais se demora a dizer não à tentação, mais difícil torna-se a vitória sobre ela. Todo ser humano tem uma virtude, mas que em diversas vezes não pratica, que está escrito em Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23, a qual eu chamo de domínio próprio, a qual está escrito de domínio próprio. A pessoa tentada precisa de forças que vêm de cima. Dois exemplos de domínio próprio mais notáveis que eu posso dizer aqui. Um deles é o de José do Egito, e o outro é o do próprio Mestre Jesus, que dia após dia a mulher de Potifar convidava o mordomo, o seu marido, a se deitar com ela. E dia após dia o jovem José recusava com uma única alegação, que não poderia pecar contra Deus e nem contra o marido dela. Gênesis 39, do 1 ao 12. No Getsemane, Jesus teve a vontade enorme de não beber o cálice da salvação, mas cada vez que ele pedia isso ao Pai, ele acrescentava: não seja como eu quero, mas como o Senhor deseja. Mateus 26, 39. O que precisamos fazer todos os dias é o que Jesus nos ensina na oração dominical: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, verso 3.